E amém. Obrigado, Nilton. Paz do Senhor, amados. Podeis assentar em nome de Jesus. Agradecidos pela presença do Espírito Santo conosco, dependemos dele para poder falar dele e da sua palavra. Nós queremos agradecer a Deus pela oração da igreja e em um breve e pequeno relatório, antes de começar a usar a palavra de Deus, eu estou em São Paulo, completou 3 anos que eu estou aí. Eu voltei para o Brasil dia 16 de maio de 2016 para trabalhar na Kairos, São Paulo, na parte de treinamento. Muitos dos irmãos talvez não sabem a nova trajetória que nós estamos fazendo agora dentro da missão. Depois da morte do pastor Valdemar, o pastor Ariovaldo, que assumiu a Kairos, ele conversou com o pastor Natanael e pediu ao pastor que eu saísse do Senegal, entregasse a estrutura que em 18 anos foi construída naquele lugar e que viesse ao Brasil para especialmente trabalhar na área de formação, cuidado e envio missionário junto a Kairos. Servimos o pastor 3 anos, 3 semanas e 1 dia. Eu sei dizer 3 anos, 3 semanas e 1 dia, porque foi uma experiência incrível que nós tivemos na nossa reentrada. E nesta reentrada de 2016, nós treinamos 10, 11 pessoas, 2017, 12 pessoas, em 2018, 24 pessoas, contando com criança. Dessas pessoas que foram formadas, parte delas estão no campo, já plantando igreja e exercendo o ministério. Então, atualmente, os irmãos sabem que a Kairos enfrentou uma crise incrível após a morte do pastor Valdemar, mas para a glória do Altíssimo e Soberano Deus, eu estou aqui para dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos, que ela é eficaz. Deus é poderoso e soberano. Hoje nós temos uma nova diretoria na Kairos, o pastor João Henrique de Araújo, ele mesmo se denomina João Perninha. Ele se chama assim. Ele é o novo presidente da Missão Kairos no Brasil. Nós temos uma nova diretoria, eu faço parte da diretoria e estou aí na área de treinamento. E eu gostaria de deixar um pedido de oração e também de agradecimento. Já temos 20 candidatos para o novo treinamento de 2020. E eu gostaria de passar um vídeo, rapidamente para a igreja, para ver onde nós estamos localizados e o que estamos fazendo, porque precisamos da sua oração, precisamos muito da sua ajuda, pedindo a Deus para que este centro de treinamento possa continuar fazendo as suas funções para a Ásia, para a África, para a América Latina e para a Europa. Pode soltar o vídeo, por favor? Let's grow together, heal together, find true strength from one another. Smiles be many, tears are few. May all your dreams come back to you. It's a brand new day, a brand new way. I sing like a bird, brother, fly away. Up of the mountains, up through the skies. My dreams last forever.
from one another. Smiles be many, tears are few. May all your dreams come back to you. It's a brand new day, a brand new way. I sing like a bird, brother, fly away. Up the mountains, up through the skies. My dreams last forever. Amém, obrigada. Esse é o centro de treinamento. Ele tem 4 modalidades de sustentabilidade. Nós ganhamos uma padaria no valor de 250 mil. Ela está estabelecida. Um empresário em São Paulo me viu pregando numa igreja e deu de oferta. E isso é para abrir padarias aonde a Kairos enviar missionário como sustentabilidade de comunidade. Nós temos também uma granja, era um canil abandonado, e hoje nós temos aí mais ou menos 2.500 ovos por mês, porque nós temos aí 300 ródeas, galinhas ródeas, e todo esse trabalho que vocês viram, ele passou de 1 ano desativado, ele está completamente parado, e nós vamos começar com o projeto de 2020. Nós pedimos oração por isso. Então é isso que eu estou fazendo hoje em São Paulo, pregando, mobilizando, treinando, ajudando no cuidado, e aí ao lado do João, servindo no que seja necessário. Amém? Como foi lido nesta noite, no livro de Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 4, eu quero apenas repetir o versículo 10 do capítulo 1 do texto que foi lido. Diz: olha, que hoje eu te constituo sobre nações e reino, para arrancares, derribares, destruíres, arruinar, e também para edificar e para plantar. Esse é um trecho muito conhecido da palavra de Deus, e quando nós analisamos e pensamos sobre o livro de Jeremias, algo nos vem à mente. Filho de Euquias, de uma família sacerdotal, de uma cidade chamada Anote, esse jovem de 23 anos, chamado por Deus para anunciar sua palavra ao povo de Israel, lembrando qual era a sua função, lembrando qual era o seu foco e qual era o seu chamado. Ora, Jeremias, ao ser chamado por Deus, ele mesmo contestou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sou criança. Senhor, estou muito novo. Era compreensível, porque dentro daquele contexto, uma pessoa com 23 anos, para exercer tal responsabilidade, era algo não inabitual. Jeremias tinha na sua vida social, em sua vida religiosa, um ponto positivo para ele como chamado. Ele não era do meio do povão, ele não vinha de qualquer família, ele não tinha origem gentílica, ele pertencia a uma tribo exclusiva que o Senhor havia escolhido para fazer o
trabalho especial de conduzir, levar e relembrar o seu povo qual era a sua função. A palavra de Deus nos fala em Êxodo capítulo 19 e versículo 16, que Deus havia declarado através de Moisés, depois que o povo havia saído do Egito, que eles tinham algo exclusivo com que se preocupar e com que viver. Deus disse para aquele povo, através daquele libertador, disse: se vós atentamente ouvir minha voz, obedecer meus comandos, guardar minha aliança, o propósito que eu tenho para vocês como nação é: vocês serão separados dos demais povos da terra. Ser-me-eis um reino de sacerdócio, uma propriedade exclusiva. E vocês, como nação, ministrarão a minha glória a todos os povos. Deus escolheu um povo, e este povo tinha consciência de qual era a sua função e responsabilidade. Infelizmente, ao caminhar da história, as coisas não se desenrolaram como o povo foi chamado a fazer. A Bíblia nos diz que muitas vezes se desviaram, que muitas vezes se prostraram a falsos deuses, que muitas vezes romperam a aliança, que muitas vezes nem sequer reconheceram o Deus que havia tirado da escravidão do Egito. Contudo, Deus nunca invalidou sua promessa, nunca deteve o que havia determinado no seu coração, porque o apóstolo Paulo, entendendo e pelo Espírito, tremendamente disse: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa de Deus, ela vai se cumprir, ela vai se realizar, o evangelho vai ser pregado, Deus vai concluir sua obra, porque Ele é Deus. Agora nós chegamos a esse ponto da história de Israel. E por que Jeremias dizia isso ao Senhor? Qual era a razão dessa declaração? Gosto muito quando nós olhamos nossas ineficiências. O maior momento de produtividade de um cristão não é quando ele acha que pode fazer, não é quando ele olha para a capacidade que tem. A maior força da produção de uma igreja e de um cristão é quando ela olha para ela e diz: não sou nada, não posso nada, não tenho nada, mas eu posso porque Deus está comigo e Ele disse que me ajudaria, não me abandonaria e eu cumpriria a sua vontade. E eu olho para Jeremias dizendo para Deus: olha, por favor, não me imponha essa responsabilidade, é demais para mim. Ele era novo, mas não era louco. Ele era novo, mas sabia o que estava acontecendo no meio do povo. E a Bíblia diz que Deus responde a Jeremias. E quando Deus o respondeu, disse para ele: olha, não diga que és uma criança. Não diga que não sabe falar. Não diga que não pode exercer o que eu estou te mandando a fazer. Porque sabe o que vai acontecer? Eu vou tocar em você e tudo que eu disser você vai falar. E aonde eu te enviar você vai ir. E Deus trouxe para Jeremias a seguinte esclarecimento: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse do ventre da tua mãe, eu já tinha te consagrado como profeta. Irmãos, o primeiro ponto da vida missionária, da vida cristã, é que a origem de tudo que fazemos, que somos e realizamos, é primeiramente Deus. A realização de qualquer ministério, de qualquer chamado e de qualquer tarefa, a primeira origem deve ser
Deus. A estratégia é boa, a metodologia é extraordinária, a teologia deve ser infalível para nós, os treinamentos devem existir em toda a República, mas nada substitui a glória e o poder de Deus em nossas vidas, para a realização daquilo que Deus tem nos chamado nesses dias. Eu viajei este ano, fui para a Espanha, aí está a Valquíria, dirigi um treinamento aí de mais ou menos 10 pessoas. Ela é uma excelente candidata, eu observei, pode enviar, está pronto para servir, está pronto para sofrer, está pronto para continuar. É muito jovem e tem muito para dar para o reino. Fui para Portugal, fui para a Turquia e viajei todo fim de semana no Brasil afora. E uma das coisas que me chamou a atenção na atualidade, sobre a origem de chamado, visão e prática de missões, é que, claro, eu estou voltando para o Brasil 30 anos depois. Saí daqui em 1989. Toda a configuração de missão, de treinamento, de preparo e envio era escasso e pequeno. Deus começou a usar todos os segmentos de muitas igrejas após Comiban 87. Viajando e vendo agora o maior perigo da missiologia brasileira, na atualidade, é o excesso do conhecimento. O maior perigo da missiologia enviatória é o perigo do curto prazo. O maior perigo do envio missionário na atualidade é porque hoje estamos criando uma teologia de sofrimento para quem vai para o campo. E eu falei, uau, o que significa isso? Estou participando de 56 consultores, onde se estão criando um currículo para treinar a nova geração no Brasil. E uma das coisas que eu observei em todos os PhDs de missiologia, em todos os PhDs de teologia sistemática, em todos os consultores de antropologia e contextualização missionária, de todos os enviadores, igrejas, institutos e agência, a tendência é: nós vamos nos segurar em nosso conhecimento. E eu quero dizer para os amados, o conhecimento é importante, mas não substitui o poder do Espírito, porque Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas, e o meu Espírito virá sobre vós, e vós pregarão em Samaria, Judeia e os confins da terra. Quando Jesus chamou os discípulos e os enviou, acho tremendo. Lucas capítulo 24 e versículo 44 me fascina, porque eu posso entrar no texto e ver Jesus vendo os discípulos, depois de ressuscitado, com uma glória suprema do Pai. Estava ali a expressão da glória do Senhor, aquilo que havia se tocado na carne nos 3 anos e meio, agora era ressurreto e todo poderoso sobre a terra. E Jesus olhava para eles e soprou na mente deles e disse, eu quero explicar algo que vocês já ouviram. É estas palavras que falei quando estava com vocês, que importasse que o Cristo morresse, ressuscitasse e que no seu nome fosse pregado o arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém, e soprou neles o Espírito Santo. A igreja precisa entender que ela é a única agência de Deus na terra e que você é o último e único recurso que Deus tem, mas nós só vamos romper no poder do Espírito Santo. Quando eu estava em Senegal, meu Deus, todos diziam, na cidade de Rufisque não sobrevive estrangeiro.
Você vai morrer ou de malária, ou de meningite, ou de cólera, ou de inanição. As pessoas diziam, nunca sobreviveu. Olha que eu sou mestiça. Nunca sobreviveu um branco neste lugar. Porque ele morre de câncer, malária, meningite A ou B, ou de inanição. E a gente entra. Cidade podre. Pós-capitania de portos franceses. Canais abertos por todos os lados. Indepa. Hoje vocês cantaram. Akeko. Ofana na Yesu. Eu posso dizer. Amul kena na Yesu. Não existe ninguém igual a Jesus em Olófia. Amul kena nimon. Agora, dizer isso aqui na DGO é benção. Agora vai dizer em Rufisque, no meio do feitiço, no meio do animismo, no meio dos muçulmanos. Vai, levanta e diz, Amul kena ki ninheço. Você perde o pescoço. Você não é aceito na feira. Amados, missões é feito a partir do exemplo. A partir da entrega, a partir do sacrifício. Eu me acordo que um jovem disse para mim, vocês todos vão morrer, toda a sua equipe vai morrer. Se vocês pegarem um carro, o que andar de carro próprio, nós tínhamos uma caminhoneta, vai morrer de acidente. É possível que as casas que vocês morem se abram e elas caem em cima de você, como caiu uma cidade inteira próximo onde eu morava. E eu perguntei para ele, por quê? Falou, porque vocês compraram o terreno do homem que em 1970 chegou a Rufisque, pôs a alma dele dentro de uma árvore e disse, qualquer pessoa que comprar esse terreno vai morrer, porque está consagrado aos maiorais dos demônios, que é o Kumbalamba, o espírito que rege Rufisque. Deus não conhece religião. Deus não conhece poder de feiticeiro. Deus não se detém diante de falsas doutrinas. Deus não para diante de frieza. Deus não para de ninguém diante que desiste. Deus não para diante de nada, porque Ele é Deus. Era isso que Ele queria que Jeremias entendesse. Você é criança, mas se eu entrar aí dentro de você, você fala. Que desafio, queridos. E eu acho tremendo, porque passou 18 anos. O dia que nós entramos naquele terreno, com aterrado, cerâmica, uma cortina assim simples, escrito em francês, o Olof, Balanta e Paul, Jesus é o Senhor. E sabe o que aconteceu? Bisneto daquele feiticeiro entrou e disse, eu preciso te contar uma coisa. E eu falo, pode falar, meu filho. Eu não posso entender o que aconteceu, porque vocês estão cantando aqui dentro, onde o feiticeiro consagrou os demônios e não morreram. Por que vocês não colocaram o posto de saúde aqui e colocaram a igreja? E depois eu fui entender que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor mesmo havia escolhido aquele lugar maldito para mostrar que contra o nosso Deus não vale encantamento, nenhuma força do demônio, porque Ele mesmo disse em sua palavra, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ninguém pode deter a marcha da igreja. Ninguém te detém, ninguém te para, ninguém vai tirar. Se Deus colocou dentro de você, vai acontecer. Jeremias, entenda, Jeremias, não é tu que vai, é eu que vou, não temas.
enquanto a origem do que somos, o que fazemos é Deus, não vamos fracassar. Houve dias em São Paulo que eu falei: Senhor, o que tu queres comigo? Por que tu não falas direto? Eu estou disposta a te obedecer em qualquer que seja a circunstância. Irmãos, quando eu deixei Rufisque, eu era uma mulher muito importante para o governo. Quando eu deixei Rufisque, aqui chegou, sabe o que o Islã diz de mim? O Islã diz da mulher: cérebro vazio. Quando Deus tirou a costela de Adão, quebrou e depois fez uma mulher. É o que o muçulmano crê, indigna de salvação. Pelo pai, pelo marido, pelo tio, ou porque aquele que for especial diante de Deus. E eu sei que eles olhavam para mim assim, que eu era uma cabeça e um cérebro vazio. Missões se faz a partir do exemplo. Muita gente hoje chega para mim e fala: quero ir para o campo. Eu falo: se Deus te chamou para ir, não fica. Porque nada vai funcionar. Se Deus não te chamou para ir, não vá, fica aqui. Sofri na mão daqueles muçulmanos tanto, porque eles diziam: você não tem direito, seus lábios não têm direito de falar de Deus. Você é mulher, você é indigna, sua posição é mais baixa. E eu o servi durante 18 anos. A maior tentação que eu sofri não foi trabalhar 18 anos no Rio Fisque, foi dizer não para quem estava pedindo para que eu ficasse. Essa foi a maior tentação, porque eu tinha chegado lá em cima. O Ministério das Relações Exteriores do Senegal me deu um expediente de ONG. Eu expedi 2 vistos para os Estados Unidos e foi aceito. E fiz 150 vistos de permanência para quem ficou no Senegal. Ajudei missões latinas, Costa Rica, El Salvador, argentinos, mexicanos, equatorianos. Todo mundo me ligava. Porque quando as pessoas chegavam no aeroporto, na imigração, porque lá não tinha assembleano, não tinha batista, não tinha metodista, não tinha grupo, não tinha ensinador, ninguém era ninguém. Todo mundo era como se diz Atos 2:42. Havia temor em todo mundo, desejo de pregar o evangelho, cheio do Espírito Santo e lutando pelo reino. Todo mundo era um. Vai para 96% de muçulmano que você não vai dividir, que você não vai brigar, que você não vai fugir, porque você é minoria e você se agarra. A igreja precisa se agarrar. Igreja forte é aquela que se atrela, mesmo com dificuldade, ela marcha junto. O pessoal chegava na imigração e dizia: você podia ser mexicano, quem fosse, você vai para onde? Eu veio para o Senegal, para a cidade de Rufisque. Essa era a referência, irmão. Rufisque, sim. Você vai lá para a Casa de Vida, o Projeto Querudundo. Você vai estar lá com o posto de saúde, os missionários que estão, pode passar direto. O poder do Espírito Santo traz o impossível, o irrealizável, o inatingível. Aquilo que nós não podemos jamais pensar que se passe. E o dia que eu me despedi, havia 3 agentes do governo, com todas as estrelas que uma autoridade pode ter. Eu na frente chorando, e eles atrás de mim dizendo: você pertence a este país. Você é nossa, você não é do Brasil, você agora é do Senegal. E eu falei: eu sou de lá, eu sou daqui, mas também estou lá. Estou indo com o coração partido, mas o Espírito Santo sabe o que está fazendo. Eu não estou indo, Ele está me levando. E quando eu cheguei,
Eu perguntei: Senhor, por que tu me pôs aqui? Por que o Senhor está tratando comigo dessa forma? Tem algum pecado que eu ainda não confessei? Tem algo escondido aqui? Me mostra que eu confesso tudo. Eu queria me livrar daquela situação, porque eu caí no comando espiritual, no segmento espiritual, que eu julgo no meu coração o pior desta nação. E eu sabia que eu não estava diante de um homem, que eu não estava diante de uma nova diretoria. Eu sabia que eu estava diante de demônios incontáveis. Eu sabia que eu estava diante de homens que não tinham discernimento. Eu sabia que Satanás havia tomado o controle da missão através daquelas pessoas. Mas eu também sabia que o Deus Todo-Poderoso, Ele, o Senhor de todo o universo, que diz: todo poder me foi me dado no céu e na terra. Continue e ide fazer discípulo em todas as nações. E hoje eu estou aqui de pé, dizendo para os irmãos que a opressão, que os conselhos, que a impiedade não me atingiu, porque na manhã, na tarde e na noite Deus me assistia e o seu Espírito me dizia: adiante, tenha coragem, eu sou Deus de toda resiliência, é eu que dou a vitória e é eu que mudo os contextos, porque eu sou o Senhor. Deus falou para Jeremias: não tema diante deles. Quem era eles? Irmão, sabe quem era eles? Zedequias, Josias e Joaquim. Não era gente pequena. Deus não te chamou para fazer coisas pequenas. Coisas pequenas quem faz é Satanás. Agora os servos de Deus cheios do Espírito Santo foi chamado para fazer coisas grandes. Onde está a origem da nossa chamada? Deus. O segundo ponto da vida de Jeremias é que ele tinha que entender que a sua vocação precisava de esforço e renúncia. Arranca, derriba, arruina e arranca e destrói. Eu entendo. Olha, eu fui agora com os consultores e ouvi: irmãos, temos que criar uma teologia do sofrimento para que o povo aprenda a sofrer. Eu achei tremendo. O Wilson está ali balançando a cabeça. Nosso tempo nós nem precisava mandar sofrer, porque a gente já estava se metendo na fila do sofrimento sem ser chamado. Mas eu tive uma experiência incrível com o exercício da vocação. Eu estava aqui em Brasília e eu recebi um telefonema de alguém que estava lá em Goianésia e falou: eu preciso de você. Falei: você precisa de mim? O que foi? Irmãos, pela graça de Deus, eu estudei 4 idiomas. E sabe como eu estudei? Não é porque eu tinha dinheiro, e não porque ser milionária, porque o sustento que ia do Gama, parte dele foi investido nos bancos das universidades onde eu morei. Quando eu estava estudando, eu não comprava sapato nem roupa. Eu não comprava joias e nem maquiagem. Eu tinha o básico, porque eu sabia que a aquisição daquela língua era o que ia fazer ponte para a pregação do Evangelho. E eu falei: ô irmão, o que você quer comigo? Eu preciso de uma ajuda urgente. Falei: daqui quanto tempo? 4 dias. Eu estava aqui. E eu falei: o que você quer que eu faça? Ele disse: eu vou fazer um congresso. A pessoa que vai traduzir entrou na UTI agora. E sabe onde era o congresso? Na Turquia, porque havia alguém. 56 missionários estavam no ar. Você não sabia que hora a polícia vinha buscar o povo. Só que eu não sabia disso. Ele falou assim para mim: fala assim, minha filha. Falei: se você não me explicar, eu não falo. Fala sim. Falei: sim. Ele falou: olha, você vai ter que ir para Esmirna. Exercício de vocação não escolhe lugar e nem circunstância. Falei: eu não tenho dinheiro. Ele falou: está tudo pago. Falei: como? É caro. Está pago, a passagem está paga. O congresso pagou para você. Aí eu falei: ô Senhor, eu estou muito cansado. Eu estava no pior nível da minha frustração, pensando que tudo tinha acabado. Irmãos, eu organizei um congresso no México, junto com o Joãozinho. O João deu as passagens e eu levantei a alimentação para tentar reestruturar o México. E no meio daquele congresso, 2 missionários morrem afogados. Eu lembro que 3 homens me arrancaram de cima do cadáver do Cícero, porque eu não vi mais nada. O congresso foi tremendo, lindo. Deus falou como nunca.
Deus mandou todo mundo se ajoelhar e fazer uma segunda entrega de missões. Quantos já passaram por isso? Porque missionário também se desvia, viu? Missionário chega num lugar, cresce, vira líder, senta no conforto e não quer mais sair. Nós estamos criando uma teologia para desenraigar os missionários. E eu me lembro, João, tu paga. João falou, eu pago as passagens, você organiza. Fui para o México, junto com 15 nações diferentes, de vários lugares. Naquele dia, o instrutor de cuidado integral, que é o líder, pastor Bill do Oasis, pediu para cada missionário fazer um desenho de como se sentia naquele momento. Madre minha, como dizem os espanhóis, eu estava super feliz. Porque eu vi ali 60 missionários e parte dos missionários, parte não foi, tá? Com tudo pago, comida paga e transporte. Por todo lugar tem gente rebelde, orgulhoso e arrogante. 4 não foram e 4 foram. Nós estávamos ali e os 2 que morreram. Os desenhos dele, a morte deles foi desenhada. Eles desenharam as nuvens, o mar, uma mão descendo do céu, tocando na deles. Terminou aquele congresso maravilhoso, todo mundo de joelho. Eu fiz também meu desenho. E eles falaram, estava proibido tomar banho. Sabe onde nós estávamos? Em Acapulco. Acapulco é a cidade que tem o cartel de Juárez. É o centro de tráfico igualzinho a Rocinha. Ou pior, uma casa emprestada de um pastor que nos deu sem cobrar nada. Estava proibido tomar banho, mas eles foram molhar os pés na praia. Depois do almoço, 3 horas da tarde, a esposa aqui, o esposo aqui e o colega de trabalho aqui. Um mexicano, 2 brasileiros. 5 anos no Brasil e 6 meses que tinha voltado para o México. Uma filha de 18 e outra de 16. Todas 2 em cursos tecnólogos e faculdades do México. Quando eles estão andando, a onda que estava distante, no meio do mar veio, se levantou e levou a esposa do Cícero. Um tsunami. Se prepare, viu? Cuidado, porque você não sabe a hora que Deus te leva. Olha, a Aldeneide foi levada, o Cícero se desesperou, pulou na água, não sabia nadar, outra onda maior levou o Cícero. O Ivan estava vendo, se enlouqueceu, pulou atrás do Cícero, veio outra onda maior e levou o Ivan. Havia ali um surfista, naquele momento, com a prancha dele, enfiou a prancha na água, foi até o fundo e resgatou a Aldeneide. Mas o Cícero e o Ivan foram levados para Mar Alto e morreram. Eu nunca vi um espetáculo como aquele, nunca mais quero ver. Não tinha um missionário que não estava deitado na areia, com a cara enterrada no chão. Eles gritavam e diziam, Deus, por quê? Deus, por quê? O pastor Bill, que cuida de missionários há 50 anos, um americano missionário com muitas experiências. E eu sentada tomando uma água de coco de costa, veio um rapaz e falou para mim, 2 paisanos seus estão afogando. Eu joguei o coco no chão e voei do lugar que eu estava para a beira do mar. E quando eu vejo só o Cícero rodando, eu falei, não, ele não está morto. O Cícero não está morto, ele está nadando. Quando você entra em choque, você vê o que não existe e deseja o irrealizável. A água, irmãos, matou o Cícero e 15 minutos depois, jogou ele para fora. Quando ele saiu, eu já estava em pé. Eu pulei em cima dele e comecei a massagear, porque ele começou a pôr água. Eu falei, ele vai viver. Então eu sei que eu gritei muito, não desmaiei. Alguém me tirou dali e falou, Sônia, acabou. Morreu. Eu falei, não, Deus não fez isso comigo. Deus não me abandonou desse jeito. Ele não morreu, ele vai ressuscitar. Gritei, orei, bati no Cícero.
Chamei o Cícero, ordenei para ele ressuscitar e ele não levantou. Naquele momento, eu vislumbrei o meu fim. Vislumbrei o fim do meu ministério. O fim da minha resiliência, o fim do meu psicológico, o fim das minhas emoções, o fim de tudo. Eu me joguei na areia e eu gritava, puxando os cabelos, e o Joãozinho, calma, calma, calma. Falei, não quero me acalmar. Deus me desamparou. Você já chegou a esse ponto? Ministério, família, vida, relacionamento, visão, chamado. Para mim, o céu tinha fechado. 3 horas depois, eu me acalmei, não tomei nada, fizeram oração por mim, eu fui traduzir, ML, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, chegou em cima, repórter, querendo saber quem era e por que aqueles 2 tinham morrido. Resumindo, nós levantamos 38 mil em 4 dias, porque aí eu fui saber o ministério que havia exercido nas nações por onde passei. As pessoas ligavam para mim e diziam, eu vou tomar um avião agora e vou aí te socorrer. Quanto que você precisa? Um amigo meu da Guatemala falou, eu posso ir agora te buscar para minha casa e cuidar de você. Me chamaram da Ásia, chamaram o Joãozinho da África, nos chamaram da Europa. O mundo inteiro nos chamou. E em 4 dias, nós tínhamos 38 mil reais para fazer o traslado daqueles 2 corpos. Não, de um corpo, porque o Ivan nós enterramos. Fui no enterro do Ivan, preguei, enterraram, consolei as pessoas. Não era eu. E voltei, colocamos o Cícero num caixão, pagamos o traslado e fizemos o enterro lá em São Paulo. Não sei quantos sabiam disso. A filha do Cícero falou, assassina. Você é assassina. Você organizou um evento que matou meu pai e destruiu minha vida. Que Deus te puna e te corrija. A missão de Deus e o exercício da vocação vai nos trazer dor e angústia. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? O pastor Bill me ligou, o Ayrton Júnior me ligou, pegaram um avião lá do Oásis, foram lá para São Paulo, me sentaram, ministraram sobre mim e falaram, nós do Brasil não vamos te abandonar até você dizer, estou curada, com desejo de seguir adiante a missão de Deus. Homens precisam de homens para seguir. Existe um provérbio em Olof que diz, nitei garabam. O homem é o remédio do próprio homem. Hoje a missão de Deus está sendo prejudicada pelo fragmento egoísta do sacerdócio, do corpo e da visão. Mas o Senhor diz esta noite que Ele é aquele que nos une, porque o seu sangue foi derramado sobre nós e Deus tem plano em nossas vidas. Não importa o que tenha acontecido conosco, sua visão e projeto não mudou. Voltei, estou recuperada, fui na casa do Cícero, comprei roupa, sapato, perfume, comida, as melhores frutas que tinha em São Paulo. E fui lá na casa e falei, olha, eu estou aqui para pedir perdão, para me reconciliar. E sabe, eu não recebi um telefonema da direção da Kairos para dizer, ô perros, cachorros, vocês estão bem? Mas sabe o que, irmãos? Deus é suficiente em nossas vidas. Quando Ele nos chama, Ele nos respalda. E hoje nós olhamos para trás. Hoje eu sei trazer gente morta dos campos, sei falar com a polícia, sei falar com as companhias aéreas, sei comprar caixão. Não cobro pela consultoria, tá?
E estou escrevendo com outros missiólogos um estatuto para a gente que morre no campo. O Cícero tinha um documento assinado. Não quero voltar, quero ser enterrado aqui. A família ligou para nós e falou, se você não trazer, vamos processá-los. E trouxemos, porque Deus deu os meios. Exercício de vocação. Agora, irmãos, eu estava me recuperando dessa miséria toda. E alguém me chama para ir traduzir um evento na Turquia. Eu tinha tudo para dizer, não vou, não quero, e meu psicológico está destruído. Sim ou não? Sim ou não? Eu falei assim, o outro está na UTI? Falei, eu não posso, não tenho força, mas eu vou. Peguei um avião, São Paulo a Roma. Roma, Istambul, Istambul, Esmina. Nunca tinha feito essa rota. Mas passou algo quando eu estava no aeroporto de Roma, eu me perdi. Estava na letra Y e tinha que embarcar na A, e eu me embananei toda. Quando eu cheguei na letra A, eu vi algo que Deus falou comigo. E eu gostaria de dizer isso para você. Você é a luz do mundo, sal da terra. Você é a luz do velador e a cidade edificada. Outra coisa, ninguém que está aqui nasceu para ficar aqui. Nós vamos lá para cima, nossa casa é lá em cima. Nós temos que usar das coisas daqui como se elas não existissem. Quando eu entrei naquele saguão, eu levei um impacto. Eu saí nos templos do consumismo. Nos templos onde todo mundo gostaria de estar. Onde temos perfumes, as bolsas, que dá status e identidade para quem não tem Deus. Que traz um valor temporário desse mundo como se alguém fosse alguma coisa. Quando eu saí naquele lugar, eu falei, Jesus, isso aqui existe mesmo? E o Senhor falou, você está pisando na história, minha filha. Você está pisando na história. Sobre esse bonito piso e esses templos que está aqui, lá embaixo, no primeiro século, alguém estava escondido tomando santa ceia e declarando meu nome, enfrentando o império. Falou, minha filha, você lembra de Perpétua? A fina romana, que quando foi pega junto com a plebe, que era os cristãos, e que foi amarrada num poste, ela dizia, olha, me solte logo, ou solte os leões, porque se os leões não virem a mim, eu vou correr até eles, porque eu preciso ver mais rápido a face do meu Salvador. Morte não era problema para aquelas pessoas, e Deus falou para mim, naquele lugar, meus filhos estão ludibriados, estão embebecidos, estão namorados, estão aferrados a isso. Mas vai e diga para eles que mais do que isso é a coroa da vida que eu estou preparando a todo fiel que me ama e que espera a minha vinda. Não podemos perder a identidade da nossa vocação no exercício da nossa vida espiritual. O carro fica, a casa fica, a igreja fica, a música fica, o mundo fica, mas você e eu para sempre subiremos e estaremos com o Senhor na glória, porque essa é a nossa missão. Exercício de vocação na cidade de Esmirna tem só as pedras e as ruínas. Eu estava 4 horas de Pátimo, mas não pude ir. Eu estava a 3 horas de Éfeso e não pude ver, porque a gente estava fechado em um lugar que não podia sair como cristão, porque a polícia podia pregar. E eu comecei a pensar, a igreja no primeiro século foi poderosa, pregou, curou enfermo, ressuscitou morto e venceu o império das trevas neste lugar, mas ela morreu porque perdeu sua identidade. Amado, o exercício de nossa vocação é o que vai nos dar permanência na presença de Deus. Poder do Espírito, exercício da vocação na dependência de Deus, porque dele é a palavra que jamais volta vazia. Quando ele pediu para Jeremias dizer o que estava vendo, ele disse, eu vejo uma vara. Falou, você está vendo bem? Porque a palavra que você vai pregar para estas nações, eu velo sobre ela para cumprir. Eu gostaria de terminar dizendo isso.
Continue no poder do Espírito, mesmo que você fique só. Continue exercendo sua vocação, apesar de qualquer circunstância. Porque a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. E Ele tem compromisso com o que Ele está te mandando fazer. Eu estive no Senegal o ano passado em um convite dos missionários. E eu quero que você prepare aquele vídeo para mim. Eu quero mostrar para os irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Vamos ficar de pé. É um vídeo de alguns segundos. Este é o último tópico dessa mensagem. Em 1989, eu descia neste país. Só em uma missão terceirizada. 96% de muçulmanos. Ameaçado de várias formas. 2018, 9 igrejas, 28 missionários, 37 adolescentes terminando o ensino médio, 2 na universidade, obreiros sendo formados, médicos de várias partes do mundo. Aí são 18 que foram assistir, irmãos, o maior batismo de muçulmanos, de ex-muçulmanos, da história do Senegal. E naquele dia, debaixo daquela tenda, eu entendi, a palavra de Deus jamais volta vazia. A palavra de Deus, Rabassurianda Ramanas, jamais, 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 jamais volta vazia. A água não era tão limpa. Veio de carro-pipa. Ramassurianda Lamanas. Mas aí obreiros que a gente formou, nacionais e estrangeiros, hoje podia levar as águas batismais. E me chamaram para me assistir como honra, né? Daquele que tinha chegado em primeiro naquela cidade. Um homem de 85 anos, feiticeiro, que jurou matar toda a equipe nesta área. Papa Indal aceitou a Jesus como Salvador. Foi batizado e morreu 6 meses depois. Aí estão os missionários. Aí está o pastor João, ele foi também. Todos esses são filhos de Deus. A DGO, abre os teus braços, teu coração e recebe os teus filhos dos confins da terra. Você que ora, você que contribui, levante a sua mão agora comigo. A DGO amada, pastor Natanael, recebe os seus filhos, recebe sua herança. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, perdoa nossas falhas, nos ajuda a continuar na batalha. Queremos entrar em mais lugares. Obrigado pelo pastor, sua visão. Obrigado pelos que contribuem, pelos adotantes. E que nesta noite aquele que não é se converta. E nesta noite aquele que não é venha ser. E que o Espírito de Deus seja contigo. E te abençoe. E te dê graça para fazer a tarefa até que Ele venha. Glória a Deus.